Olá, meus amados. Estou aqui para fazer uma reflexão junto com vocês acerca desse momento tão necessário da gente conhecer o que se passa, no nosso mundo, no nosso universo e nós aqui presentes. E eu quero pensar como igreja, como meu irmão em Cristo. Há tempos atrás, quando foi publicado o livro, vou mostrar isso aqui, né? Uma Vida com Propósito, eu fiquei pensando, por que uma vida com propósito, se nós estamos na igreja exatamente porque temos um propósito? Porque não dá para entender eu ser um crente em Cristo Jesus e não ter um propósito. Bom, pensando nisso, eu quis buscar na palavra o entendimento para dizer assim, peraí, como é que fica uma árvore plantada no lugar em que não tem água e ela permanecer verde ou dar fruto? Então tem uma palavra para isso, né? A palavra de Deus, ela é um tema que aponta o caminho para a salvação ou da salvação. Então, se eu preciso dessa palavra, palavra de Deus, porque a Bíblia é palavra de Deus, não é uma palavra, é palavra de Deus. Eu preciso dela para ter a minha orientação no meu caminho. Pois bem, naquele início, quando eu vi uma vida com propósito, eu achei estranho, mas eu quis usar outra palavra. Eu queria usar a palavra significante. E eu explico porque essa palavra, como essa palavra funciona. É interessante que nós brasileiros que temos costume de acompanhar ou gostar de televisão, não é interessante que, não sei por que razão, mas sempre está na cabeça dos jovens ou dos homens, no modo geral, porque gostam de futebol. Então, quando fala quarta-feira, vai ter futebol. Ou domingo, vai ter futebol à tarde. Ou para as mulheres, talvez, quem sabe, a novela. Então, quando a gente pensa que não, está sendo manipulado, porque psicologicamente, em nós, aquele povo que está atrás, lá produzindo os programas, estão pensando exatamente na nossa fragilidade. Eles nos direcionam sem perceber. A questão que está aqui no nosso psique, na nossa cabeça, é coisa nossa. Então, quando Lacan diz que a noção de que um significante significa algo, ele está dizendo, implica em admitir que há alguém que se serve dele para significar. Bom, parece meio confuso isso aqui. Na verdade, nós somos empurrados sem perceber, nós estamos direcionados para as coisas que não pertencem a nós como crentes em Cristo Jesus. Por exemplo, ter uma vida com propósito. Ora, então a palavra significante que eu preferi, uma vida significante, o que seja direcionada, porque entre eu e Deus existe alguma coisa que é verdadeira, ela é de fato. Então, é esse que é o significante. Eu vou à igreja porque significa para mim não a igreja em si, não as pessoas em si, ou quem vai falar ou quem vai pregar. A questão é entre eu e Deus. Então eu vou à igreja, porque isso significa para mim a minha vida, é meu estilo de vida, que é bem interessante pensar assim. Eu vejo duas pessoas trabalhando numa mesma situação. Uma é jovem, por falta de experiência, talvez não leve a sério aquele trabalho, achando que o que for feito tá bom. A outra, já mais experiente, faz o mesmo trabalho, mas ela pensa assim, não, eu tenho um nome a zelar. Aí se o patrão ou a patroa explica, o trabalho que tem que ser feito é este. A mais nova apenas está pensando assim, eu preciso desse dinheiro, eu preciso receber pelo meu trabalho. A outra não. Ela já pensa assim, eu preciso fazer direito, tanto que eu preciso de dinheiro, mas preciso também manter o meu nome. Então isso é que eu chamo do significante. Para ela o trabalho tem que ser o melhor possível. Olha, se não é assim na vida cristã, eu fico pensando quem somos nós na nossa relação com Deus. Ou pensar até que compromisso Deus tem comigo, por acaso? É só na hora que a coisa estiver difícil que eu vou lá dizer assim, Deus, por favor, me socorre porque eu estou em aperto? Não.
Deve ser tão simples assim. Eu sei que Deus está comigo. Aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, pensando, Deus está comigo. Então, não é melhor pensar que eu não preciso me preocupar se vou cumprir a minha missão, a minha vocação com Deus? Eu não preciso me preocupar, já sou. Eu sou o próprio, né? Eu sou pertencente ao reino de Deus que já começou aqui. Então, se eu pensar que eu dependo de fazer alguma coisa para receber outra coisa, é claro que eu vou fracassar. Então eu pego essas duas palavras, tá bom? Uma vida com propósito e uma vida que significa alguma coisa para mim. Que significa que eu estou vivendo esse plano já trabalhando porque eu estou indo para o que é eterno, é o que vem depois. Esse é que é importante. Então, se faltar essas duas palavras, o crente será uma árvore morta. Ao receber a Cristo como Salvador, o novo crente se empenha em conhecer os seus dons e a igreja não... se a igreja não ensinar sobre os dons, ele tende a fracassar. Então eu quis chegar até aqui nos dons. Por quê? Quando você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo que operou em você, porque você deu espaço para ele te convencer de que entre a sua realidade, a sua existência, existe algo maior, que é exatamente o Deus que te criou. Ok. Então, como líder ou como pastor, eu tenho que orientar sempre. O novo crente, ele aceita Jesus. Bom, na próxima semana ele vai voltar e ele vai perguntar, mas e o que eu preciso continuar fazendo ou fazer? Bom, é claro, sentindo isso, eu fazia logo lá uma listagem e dizia assim, esse aqui é o seu compromisso de orar, ler a Bíblia, estar em comunhão com a igreja, porque ele está ainda não entendendo como é que é isso, porque as pessoas mudam, parece com tanta facilidade e eu tenho tanta dificuldade. Não, não é, eu preciso aprender isso. Então, sobre os dons, a igreja tem uma classe para exatamente cuidar disso. Quer dizer, eu preciso aprender sobre os dons. Então, pessoas que trabalharam nas ideias, psicólogos, teólogos, gente preparada para isso, para chegar um momento de dizer assim, a gente precisa explicar, ensinar isso, porque qual é o meu dom, afinal de contas? Eu aceitei a Cristo, eu convenci que eu preciso de Cristo, ok? É claro que eu preciso agora aprender sobre os meus dons também. Então, no primeiro momento, a pergunta é, aceitei Jesus, e o que eu devo fazer? No segundo momento, como posso saber qual é o meu dom? Então aqui começa a responsabilidade da igreja, e eu como irmão em Cristo dizer isso, olha, vamos trabalhar e você mesmo vai entender quando chegar o seu dom. Quais? Pode ser mais de um, né? Outros dons. Então, eu ajudo você a pensar, a conjecturar qual é o seu melhor, onde está o seu melhor. Às vezes não percebe exatamente a questão do significante. Porque eu às vezes estou pensando que estou fazendo a coisa certa e não estou fazendo a coisa certa. Ué, se eu não faço caso da igreja, a igreja é um propósito de Deus. Eu fico imaginando se não tivesse a igreja. É propósito de Deus. Então, o que acontece na igreja? Né? É interessante que alguém até formulou a frase, eu estou sempre repetindo a frase dele, foi nosso aluno no estudo dos dons. Ele dizia, pastor, se alguém entrar na igreja, mesmo que não tenha nenhum propósito, eu vou entrar na igreja, passou na igreja, eu vou lá. Vai acontecer algo na vida dele. O senhor concorda com isso? Claro que eu concordo. Exatamente porque a igreja é propósito de Deus. Nela opera o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus opera na vida também das pessoas, por mais que pareça para nós que elas não são tão importantes. Então, esse desafio que eu tenho deve ser sincero com Deus para dar significado à vida cristã e também o exercício da sua fé, que eu chamo estilo de vida. Meu versículo que é o chave, que está aqui em Jeremias 17, 7 e 8, fala exatamente do propósito de Deus em relação ao que Jeremias, o profeta, fala acerca da árvore plantada
perto da fonte de água, ela permanece verde, ela dá frutos. Então, você pode ler o texto aqui, que eu quero já caminhar para concluir o meu propósito, junto com os meus amados, nesse momento de encontro. Então, voltamos lá, lembrando que a palavra é a palavra de Deus e que a Bíblia é que direciona o crente naquilo que ele deve ser, fazer ou viver. Então, se eu consigo alcançar esse entendimento, é claro que a minha vida passa a ser significante perante Deus. Por quê? Eu não vou ficar pensando que eu não tenho propósito, eu tenho um compromisso entre eu e Deus, é muito mais, porque isso significa para mim estar caminhando para a eternidade e trabalhando na minha vocação, na minha salvação. Então, nossa palavra é nesse sentido de que não só ter uma vida que seja de um crente comum ou aquele que vai à igreja simplesmente cantar e louvar, mas tem que pensar que o fato de estar lá, alguma coisa vai acontecer, porque eu entrei no lugar certo, na hora certa, para conversar com o Deus que é o Deus da palavra que nos dirige e orienta as nossas vidas. Se isso é fácil de entender, então, não se deixe envolver gratuitamente por um jogo de futebol, ou talvez pela novela, ou alguma coisa que parece que não está sendo atacada, mas ela está te agredindo, ela está se desviando. Então, coloque o seu significante. É verdade que há entre eu e Deus uma relação contínua, permanente, porque o Deus que dirige o mundo, dirige a minha vida, ele dirige, também constrói a minha história. Bom, eu espero que tenha havido entendimento nesse sentido, né? Lembre-se disso. O significante é aquilo que eu preciso perceber que é o meu compromisso, assim como aquele funcionário que zela pelo trabalho, não só pelo emprego, pelo dinheiro, mas porque ele sabe que ali está o seu nome e certamente ele vai ser beneficiado por isso. Então, se for assim, se você guardar essas duas palavras, certamente que a sua vida será como aquela árvore plantada junto ao ribeiro. Ela vai ter folhas verdes sempre e ela vai produzir bons frutos. Penso que o que eu queria deixar para vocês era exatamente isso. Assumir agora o propósito sincero com Deus, dar significado à sua vida no exercício da sua fé. Viver a vida como sendo parte, tanto aqui presente, jamais pensando no futuro também. Se eu posso assim concluir, eu posso dizer que é bom poder estar aqui pensando em você, como irmão em Cristo, alguém também que quer assumir o propósito de ter uma vida cristã, de fato direcionada pelo Espírito, com uma convicção de que entre eu e Deus existe algo que é verdadeiro e que eu vou honrar até o fim. Que Deus te abençoe e a nossa palavra final.